Bom dia, discretos. Mais uma aula de matemática discreta para computação. Hoje a gente vai falar, como vocês já podem perceber aí, de negação de enunciados, tá bom? Então a gente vai negar enunciados. Para negar enunciados, a gente vai ver a negação, né, dos conectivos que a gente viu, dos conectivos lógicos que a gente viu. A gente já sabe que a negação, né, ela inverte o valor lógico. Então, quando a gente está falando de valor lógico, ela inverte o valor lógico, o que era verdadeiro passa a ser falso, o que era falso passa a ser verdadeiro. E hoje a gente vai ver sequências de equivalência. A gente vai negar o enunciado e vai escrevendo o enunciado negado equivalentemente, né? E vai fazer um pouquinho dessa brincadeira aí. Então vai produzir enunciados equivalentes e negar enunciados e fazendo essa brincadeira aí com equivalências de enunciados, tá bom? Bom, então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Eu já compartilhei com vocês. Eventualmente eu vou usar a mesa digitalizadora, tá? E aí eu vou alternar aqui a questão da gravação. Bom, então bora começar. Bom, então na aula passada o que a gente viu, né? A gente viu como a gente faz para analisar um enunciado simbolizado. Então a gente falou das tabelas, né? Então a gente viu as tabelas de cada conectivo. A gente falou, né, do sim então mais fortemente. A gente viu lá que o sim então ele só é falso, a implicação ela só é falsa num único caso, quando a gente tem o antecedente verdadeiro e o consequente falso, certo? Então é o único caso. Então quando a gente vir lá que o cara que acompanha o C é verdadeiro, a gente liga a antena da atenção e observa o cara, o consequente, né? E observa se ele é verdadeiro ou falso. Se ele for falso, é o único caso onde o sim então é verdadeiro. Onde o sim então é falso. Todos os outros casos, o sim então é verdadeiro. Tá bom? Então a gente viu como analisar um enunciado simbolizado, a gente viu a tabela de avaliação, né, de cada um dos conectivos, depois a gente juntou, né, os enunciados componentes utilizando essas tabelas aí, criou a tabelinha de cada enunciado componente mais complexo, até que a gente obteve o enunciadão complexo e conseguiu avaliar. A gente também viu o método de equivalência, né, provar a equivalência utilizando a tabela, ok? Então a gente utilizou o método das tabelas para provar que enunciados são equivalentes. E aí a gente viu que no final das contas o que a gente busca, né, é uma tautologia do se somente se dos dois enunciados. Ah, Fernanda, precisa fazer o se somente se? Não, não precisa. Basta você avaliar um enunciado completo, outro enunciado completo e ver que em todas as interpretações você tem o mesmo valor lógico, né, para um enunciado e para o outro, o que é equivalente a dizer que temos uma tautologia, ou seja, tudo verdadeiro, quando a gente faz o se somente se dos dois enunciados, tá bom? E por que eu gosto de falar do se somente se quando a gente fala de equivalência? Porque essa é a noção do se somente se. O se somente se passa a noção de equivalência, tá bom? De caracterização. Uma coisa acontece, a outra também acontece. A outra coisa acontece, então a primeira coisa também tem que acontecer. Isso é o se somente se, tá? Bom, hoje a gente vai ver como a gente faz para negar enunciados. E como eu já falei, para isso, né, a gente precisa saber negar cada conectivo lógico que a gente viu, tá bom? Então, a gente vai construir aí, vai deduzir, melhor dizendo, expressões equivalentes à negação dos conectivos. Então, a gente tem aqui, ó, dois conectivos ligados por um E. Então, nosso enunciado é uma conjunção dos conectivos, perdão. Dois enunciados ligados pelo conectivo E. Então, a gente tem a conjunção de Φ e Psi aqui nesse caso. E aí, a gente está negando essa conjunção. Ou seja, qual vai ser a expressão equivalente que vai aparecer a essa negação aí? Bom, vamos observar primeiramente, a tabela verdade dessa negação. E aí a gente vai tentar enxergar com o que se parece
com qual outra tabela que a gente conhece que se parece, né? Essa negação, essa tabela verdade da negação. Ok? Então vamos lá. Tabela verdade da negação de uma conjunção. Então, relembrando aqui, né? A gente coloca os enunciados componentes, que aqui no caso são φ e ψ, certo? E a gente vê todas as interpretações possíveis. Como a gente aqui só tem duas letrinhas, ou seja, dois enunciados componentes distintos, a gente tem 2 elevado a 2, que são 4 linhas, ou seja, 4 interpretações possíveis, ok? Beleza? Segundo passo da avaliação de um enunciado, né, é colocar e começando a construir o enunciado, juntando os enunciados componentes usando os conectivos. Como aqui o nosso enunciado, né, ele só é uma conjunção de dois enunciadinhos, né, de dois enunciados componentes. Então, nessa próxima coluna aqui, a gente já tem o enunciado completo, né? Então, vamos lá. Relembrando, conjunção e a gente sabe que a conjunção ela só é verdadeira quando ambos os enunciados componentes eles são verdadeiros. Em qualquer outro caso, a conjunção é falsa. Bom, aí vamos lá. O que acontece quando a gente nega essa coluna aqui? A gente inverte o valor lógico, né, de cada uma dessas interpretações aí. Então, essa aqui a gente tinha verdadeiro, com essa interpretação aqui a gente tinha verdadeiro para esse enunciado, para a negação dele a gente vai ter falso, ok? Aqui a gente tinha falso, negando a gente vai ter verdadeiro. Novamente falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aí vamos olhar agora então para essa coluna. Essa coluna aqui, que é a negação da conjunção, ela só é falsa quando os dois caras aqui eles são verdadeiros. Em todos os outros casos aqui, a gente tem verdade. Existe alguma tabela de algum conectivo que só é falsa num caso? Vocês lembram de algum conectivo que tem a tabela assim? Bom, o sim, então também, né? O sim, então, ele só é falso quando a gente tem antecedente verdadeiro e consequente falso, né? Mas vamos pensar aqui, ó. Observe o seguinte. Aqui, ó, tá dando falso quando os dois são verdadeiros, né? E tá dando verdadeiro para todas as outras variantes. Não tem nenhum outro conectivo que também tenha alguma coisa assim? Só é falso num caso? Não lembram? Quais são os conectivos que a gente tem? A gente tem o e, a gente tem o não, né? Mas o não se encaixa aqui. A gente tem o não, o e, o sim então, mas o sim então tá meio difícil aí da gente ver, né? Porque observa que aqui a gente tem dois valores iguais. O sim então ele é falso, né? Quando os valores são diferentes e tal. A gente até encontra uma equivalência, mas tem um outro conectivo que também só é falso num determinado caso. Vocês não estão lembrando? Nós temos de conectivos o não, o e, o ou, o se então e o se somente se, certo? O se somente se a gente já descarta, né? Porque ele é falso quando os caras... ele é falso em dois casos, né? Quando um é verdadeiro e o outro é falso, ou quando o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Então não rola.
Então, só sobra o se então, mas o se então não tem uma igualdade aí dos valores, né? Ou né? A disjunção. A disjunção, só é falsa em um determinado caso. Qual é o caso onde a disjunção é falsa? Filha, preciso que você feche a porta. E você abaixe o volume da TV, por favor. Filha, a mamãe tá dando aula agora, tá bom? Mas depois você pergunta. Depois você pergunta, tá? Depois não. Vai lá, isso ela tá lá. Vamos short varão. Tá bom? Tô com medo da minha briga. Ninguém vai. Ué, por que ela brigou com você? Então. Exatamente, Ana. Quando os dois são falsos, né? A disjunção, ela é falsa, certo? A disjunção, ela é verdadeira quando a gente tem verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, né? O único caso onde ela é falsa é quando ambos são falsos. Beleza? Então, observe o seguinte, ó. Quando ambos são falsos, a disjunção dá verdadeira. Desculpa. Quando ambos são falsos, a disjunção dá falsa. E observa aqui o seguinte, ambos aqui são verdadeiros. Então, para a gente comparar isso aí com... Para a disjunção ser verdadeira, tem pelo menos um tem que ser verdadeiro, isso, tá? Agora, observa aqui o seguinte. Se eu estou querendo comparar nessa tabela com a disjunção, esses dois valores aqui não estão batendo, né? Porque os dois verdadeiros está dando falso. O que eu tenho que fazer para relacionar esses dois caras aqui por uma disjunção e dar falso? Esses dois caras têm que ser falsos. Mas aqui eles são verdadeiros nessa interpretação. Então, para dar falso aqui, eu tenho que inverter esses dois valores, certo? Ao invés de verdadeiro ou verdadeiro, porque isso não dá falso, isso dá verdadeiro, eu tenho que ter não verdadeiro ou não verdadeiro. Aí sim isso vai dar falso, certo? Então, isso tudo é para a gente tentar enxergar que quando eu tenho a negação de uma conjunção, é a mesma coisa que eu ter a disjunção das negações. Beleza? Quando eu tenho a disjunção das negações, o que vai acontecer? Deixa eu ver se vai aparecer aqui a... Não. Então, vamos trocar aqui, ó. Vamos ver... Deixa eu exibir esse aqui. Só um minuto só para eu ver, beleza. Deixa eu abrir a mesa digitalizadora aqui. Tô abrindo aqui, gente, só um minuto. Filha, mamãe agora não pode, tá? Mais um minutinho.
que o computador reiniciou e fechou tudo. Normalmente fica tudo já aberto aqui para facilitar. Vai pegar a sua tesoura. Eu não quero você brincando com essa tesoura, tá? Bom, abriu aqui, então só um minuto. Deixa eu colocar aqui para... Ok, não é isso. É isso que eu quero. Beleza. Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ok, já estão vendo aí? Então vamos lá, vamos olhar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver vocês aqui no chat. Então a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando deixa eu aumentar aqui, ó. A e B. E eu tô fazendo a negação. Aí o que a gente viu? A gente viu o seguinte, A e B, não A e B. Certo? Aí a gente viu aqui, ó, VV, VF, FV, FF. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, falso e falso. Então, invertendo aqui os valores, falso, V, V, V. Aí eu perguntei para vocês, qual é a tabela de um conectivo lógico onde tem somente um caso aqui falso, ó, quando os dois valores dos enunciados que estão envolvidos são iguais. E aí, a Ana me respondeu que na tabela do ou, a gente tem isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, A ou B. Então, se eu pegar aqui A ou B, olha o que vai acontecer. A ou B, quando ambos são verdadeiros, ele vai ser verdadeiro. Quando pelo menos um é verdadeiro, ele é verdadeiro também. E ele só é falso quando os dois são falsos, certo? Aí observem o seguinte, de fato, eu só tenho um cara aqui que é falso. Mas é quando os dois são falsos, não quando os dois são verdadeiros. Então, o que tem que estar acontecendo aqui? Para eu conseguir reescrever isso aqui, essa negação, como uma conjunção, como uma disjunção, eu tenho que trocar o valor lógico desses dois caras aqui, que são verdadeiros. Só um minuto, Eduardo. Que isso, gente? Só um minuto. Eu tenho que trocar. Ah, meu Deus. Calma, calma. Foi mal. Desculpa aí. Tava falando igual uma doida, né? Então, vamos lá. Voltando aqui. Sempre esqueço, gente, de coisar o microfone. Aí, olha só, eu achei que vocês estavam doidos com esse barulho da mão levantada. Aí depois é que eu olhei aqui pro chat e vi o microfone. Ih, caraca. Tá bom. Então, vamos lá. A gente viu isso aqui, ó. A, B, peguei todas as interpretações, a gente viu que A e B dá isso aqui, certo? Só é verdadeiro aqui quando ambos são verdadeiros e é falso em todo o resto.
Aí, quando a gente faz a negação, a gente inverteu todo o valor lógico. Aí eu perguntei para vocês se existia algum conectivo lógico, né, que é falso somente em um caso, né? Quando os valores aqui têm o mesmo valor lógico, quando os enunciados componentes têm o mesmo valor lógico. Aí a Ana me respondeu que tem o ou, né? A disjunção. Então, o que eu peguei e fiz aqui? Eu coloquei a disjunção aqui para a gente ver, para a gente avaliar também. E aí, ó, quando os dois são verdadeiros, a disjunção é verdadeira. Quando um é verdadeiro e o outro é falso, a disjunção é verdadeira. Verdadeira aqui também, pelo mesmo motivo. E ela só é falsa quando os dois são falsos. Mas observem o seguinte, ela é falsa quando os dois são falsos. Não quando os dois são verdadeiros, né? Eu tô querendo escrever isso aqui, essa negação aqui, de uma maneira equivalente, utilizando uma disjunção, por causa dessa semelhança aqui com a tabela. Mas eu não posso simplesmente colocar aqui A ou B. Por quê? Porque tá dando errado, né? Tem que dar falso quando os dois são verdadeiros. Peraí, gente, para ser equivalente aqui. Peraí. Então tem que dar verdadeiro, ou desculpa, tem que dar falso aqui quando os dois são verdadeiros. Se os dois são verdadeiros, na disjunção dá verdadeiro. Então o que tem que acontecer para eu poder reescrever essa negação aqui? Como uma disjunção, eu tenho que trocar os valores lógicos desses caras aqui. Então eu tenho que colocar um não aqui. Beleza? Ok? Então, vamos avaliar aqui, ó, vamos usar o método que a gente sabe para provar as equivalências. O método que a gente conhece até o momento é o método das tabelas, né? Vamos analisar o não A ou não B. E vamos ver se de fato vai bater, ó, com essa tabela aqui. Vamos lá. Não A ou não B. Então, eu vou pegar. Eu teria que ter um não A. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer um não A. Primeiro eu vou fazer o não B, para depois a gente ter o não A ou não B. Então vamos lá, não A. Então eu vou trocar toda essa coluna aqui. Então vai dar falso, falso, V, V. Agora eu vou trocar o B. Então vai dar falso, V, falso, V. Tudo bem? Agora a gente avalia a disjunção. Então, não, desculpa, falso ou falso, dá? Falso ou falso? Não, falso ou falso? Dá falso, né? O ou de duas coisas falsas é falso, é o único caso onde o ou é falso. Agora aqui, ó, tem um cara verdadeiro, então o meu ou dá falso. Ou verdadeiro dá? Não, gente, não. Presta atenção, eu não tô invertendo. Eu tô avaliando isso aqui, ó, sem inverter nada. Sem inverter nada. Eu tô pegando agora não A, não B e fazendo o ou. Simplesmente isso. Então, quando o meu não A é falso, quando o meu não B é falso, o ou disso dá falso. Ok? Quando o meu não A é falso e o meu não B é verdadeiro, o ou disso dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro novamente. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro novamente. Eu estou fazendo a tabela aqui de avaliação desse enunciado. Não A ou não B. Eu não tenho que inverter nada. Ok? Por isso que eu coloquei aqui. Não A, não B. Coloquei essas duas colunas. Falso ou falso, falso. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Agora, para provar, né,
que a gente tem, ó, a mesma coisa, ou seja, que essa expressão daqui é a mesma dessa expressão aqui. O que o método das tabelas, o que a gente viu na aula passada? Eu tenho que mostrar que em todas as interpretações, os valores lógicos dessas duas expressões são iguais, ó. Falso, falso. Bateu. Verdadeiro, verdadeiro. Bateu. Verdadeiro, verdadeiro. Bateu. E verdadeiro, verdadeiro. Bateu. Então, com isso, a gente acabou de mostrar que a negação do E é o ou das negações. Beleza? A gente acabou de provar pelo método das tabelas que a negação do E é o ou das negações. Ok? Belezinha? Então, sempre que aparecer não A e B, a gente sabe que isso é equivalente a não A ou B, ou não B. Isso aqui tem um nome. Alguém lembra qual é esse nome? É a lei de De Morgan. Muito bem. Tá bom? Tranquilão? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa pro ou, né? Então, vamos lá. A gente está aqui e tem esse enunciado, A ou B. E agora eu quero saber como é que eu nego o ou. Pode falar, Eduardo. Professor, você pode repetir o que é a lei de Morgan? Porque aparentemente eu não anotei e também não lembro. Tá, vamos lá. Primeira coisa. O nome da lei é lei de De Morgan. Coitado do De Morgan, não tirem o D do nome dele. Ele tem o D lá também. Eu sei que fica estranho porque a gente fala lei de Morgan. Mas o nome dele é assim, tá bom? Então... o nome dele é De Morgan. É, exato. Sim. Tá? Aí, então, a lei de De Morgan, a gente tem duas, né? Tem tanto pro E quanto pro O. Então, a gente acabou de ver, quando a gente tem a negação de um E, a gente pode escrever equivalentemente como o ou das negações. Isso é a lei de De Morgan, tá bom? Ok? Mas isso é para especificamente esse caso ou é quando as ambas são equivalentes ou algo assim? São equivalentes. A gente acabou de mostrar, tá bom? Não, sim, são equivalentes, mas a lei de Morgan fala sobre lei de De Morgan, né? Sobre elas serem equivalentes ou fala especificamente desse caso aqui? Sim. Inclusive, a gente estende isso para conjuntos, né? Quando a gente fala de conjuntos, as operações de união e interseção, elas são, basicamente, né? Tem o mesmo sentido desse e desse ou, né? Então, vale para lá também. A lei de De Morgan, ela fala sobre essa coisa do complemento, de inverter o valor, né? Então, ela vale em geral, tá bom? Sim, entendi. Quando a gente falar de conjuntos, ela também vai aparecer, só que ao invés desse E aqui vai aparecer uma interseção e desse ou aqui vai aparecer uma união, que é justamente o sentido de interseção e união mesmo. Tá? Agora, a gente vai ver o seguinte, a gente fez pro E, agora a gente vai ver a negação do ou. E aí, algum palpite? Vamos ver aqui primeiro a tabela da negação do ou. Então, eu vou colocar aqui o A e o B, aí vou colocar A ou B, e agora vou negar o A ou B, ok? Então, vamos lá. Todas as interpretações aqui possíveis. VV, VF, FV e FF. Vamos lá. A ou B. Quando os dois são verdadeiros, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Ótimo, Ana.
quando pelo menos um dos dois é verdadeiro? Dá verdadeiro também, né? E quando os dois são falsos, é o único caso onde dá falso. Tranquilo? Agora sim, ó, vamos inverter isso aqui para ver o que vai dar. Então, invertendo o valor, se eu tinha verdadeiro, eu passo a ter falso. Se eu tinha verdadeiro, eu passo a ter falso. Falso e verdadeiro. Opa, olha a tabela da negação do ou. O que aparece aqui? Agora só aparece um caso onde dá verdadeiro. Ó. Observa, o A e o B têm o mesmo valor lógico e dá verdadeiro. Qual é o conectivo que tem uma tabela parecida com essa? O E, muito bem. Vamos ver aqui, ó. Se a gente fizer A e B, vai acontecer o quê? Quando verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso, vai dar o quê? Verdadeiro e falso dá falso. Perfeito, Eduardo. De novo, falso e verdadeiro dá falso, e falso dá falso. Aí, o que está acontecendo aqui? Está dando somente um caso aqui deu verdadeiro. E, de fato, eles têm o mesmo valor. Mas, observa, aqui para dar verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. E na nossa tabelinha aqui, na nossa coluna, está dando verdadeiro quando ambos são falsos. Então, se eu estou querendo escrever isso aqui como uma conjunção equivalente, o que tem que aparecer aqui? Pode aparecer A e B? Não pode, né? Porque se aparecer A e B, quando os dois forem verdadeiros, vai dar verdadeiro. Quando os dois forem falsos, vai dar falso e não verdadeiro. O que tem que aparecer aqui? Eu tenho que inverter os valores lógicos, então eu tenho que negar. Bom, aí será que de fato, então, isso aqui é equivalente a isso? Vamos ver. Vamos provar, né? Pelo método que a gente conhece. Então, agregando aqui o não A, o não B e não A e não B. Vamos lá. Não A. Agora eu vou inverter toda essa coluna aqui. Então, vai aparecer falso, falso, VV. O não B, falso, V, falso, V. Não A e não B. E aí? Não A e não B. Agora eu só estou olhando para cá, hein? Não vamos pensar em inverter nada, não. É simplesmente fazer o conectivo dessas duas colunas aqui. Falso e falso vai dar o quê? Vai dar falso, certo? Falso e verdadeiro. Falso de novo. Falso e verdadeiro, falso de novo. E verdadeiro? Verdadeiro. Bateu? Ó, essa coluna aqui é igual a essa? É igual. Então, a gente sabe que o se, somente se aqui é uma tautologia. Ou seja, esses dois enunciados são equivalentes. E aí temos a outra lei de De Morgan, né? A negação do ou é equivalente ao e das negações. Belezinha? Então, sempre que vocês virem isso, vocês podem substituir equivalentemente por isso aqui. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Então, vamos voltar agora rapidinho aqui para os slides. Então, a gente viu o e, a gente viu o ou, agora a gente vai ver o se então e depois o se e somente se. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para o slide rapidamente.
Vou interromper esse compartilhamento. Deixa eu vir aqui na minha gravação para voltar. Fechar isso, show. Voltando aqui para os slides, então. Compartilhar com vocês. Bom, então a gente viu negação da conjunção, negação da disjunção. E agora a gente vai ver a negação da implicação. Bom, a gente pode olhar, tentar, né, entender como é que a gente vai escrever a expressão equivalente à negação da implicação pela tabela verdade, tentando achar uma tabela verdade de algum conectivo que seja semelhante à tabela da negação que vai aparecer aí. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai tentar, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó, essa tabela verdade. A gente tem, de novo, todas as interpretações aqui possíveis para dois enunciados componentes, tá bom? E aí a gente faz a tabela do se, então. Bom, vamos lá. Se verdadeiro, então verdadeiro. Ó, se verdadeiro, liguei a antena da tensão. Para ser verdadeiro, o outro cara tem que ser verdadeiro, né? E aqui no caso é. Então, verdadeiro. Se verdadeiro, então verdadeiro, dá verdadeiro. Se verdadeiro, opa, liguei a antena da tensão. O outro cara é falso. Então, verdadeiro implicando em falso é falso. O único caso onde a implicação é falsa. Todo o resto eu já posso preencher com verdadeiro. Falso implicando em qualquer coisa é sempre verdadeiro. Beleza? Lembram disso, discretes? Lembram disso? O único caso onde o se, então, é verdadeiro é quando o verdadeiro implica em falso. Fora isso, é tudo verdadeiro. Agora, a gente vai negar essa coluna aqui. Então, se a gente vai negar essa coluna aqui, a gente vai inverter os valores, certo? Então, se era verdadeiro, ficou falso. Se era falso, ficou verdadeiro. Se era verdadeiro, ficou falso. Se era verdadeiro, ficou falso. Só um minuto, gente. Perdão, gente. Olha, minha filha, quando tá em casa, faz uma confusão. E agora minha cachorra resolveu fazer tudo de errado que ela não podia fazer. Enfim, vamos continuar. Então, ó, olha só, a gente estava vendo a tabela verdade, né? Então, aqui a gente inverteu todos os valores, né? E aí, a gente tem, de novo, uma tabela onde somente para uma interpretação aqui, a gente tem o valor verdadeiro. Quais são os conectivos? A gente tem dois conectivos onde a gente só tem um caso
Mentira, a gente só tem um conectivo onde a gente só tem um caso de verdade, certo? Qual é esse conectivo? Quando a gente só tem um caso de verdade. Qualquer outro caso é falso. O E, perfeito, Ana. Ó, o ou, a gente só tem um caso onde é falso, todo o resto é verdadeiro. O se, então, a gente só tem um caso onde é falso, todo o resto é verdadeiro. O se, somente se, a gente tem dois casos, né? O único conectivo onde a gente só tem um caso de veracidade é o E, quando ambos são verdadeiros. Aí tá bom, mas olha para cá. Tá dando o verdadeiro, só tem um caso onde é verdadeiro, mas aqui não são os dois verdadeiros. Então eu não posso escrever simplesmente fi e psi. Concordam? Porque se eu escrever fi e psi, vai dar o quê? Verdadeiro e falso. Não vai dar verdadeiro utilizando o e. O que tem que acontecer com os valores aqui para que dê verdadeiro utilizando o e? Você tem verdadeiro e falso. Para dar verdadeiro um e desses dois caras aí, o que tem que acontecer com esses valores aqui? Negar os dois, Eduardo? Porque se eu nego os dois, vai continuar acontecendo um verdadeiro e o outro falso, certo? Quem é que eu tenho que negar, Eduardo? Só o falso. Perfeito. Então, vamos voltar lá para a mesa digitalizadora para a gente fazer a tabelinha juntinho. Então, vou abrir essa daqui. Voltando lá para a mesa digitalizadora, compartilhando aqui com vocês. Aqui, bora lá. Então, a gente tem A implica em B, certo? Só que eu quero negar essa coisa. Então, vamos lá. A gente já viu A, B, A implica em B, e a gente acabou de ver não A implica em B. Então, VV, VF, FV, FF. Aqui a gente tem verdadeiro, aqui a gente tem falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui a gente tem falso, V, F e F. Aí, bom, a gente viu que o conectivo que tem uma coisa semelhante a esse é o E, mas observem o seguinte, que aqui está dando verdadeiro quando o A é verdadeiro e o B é falso. Se eu pegar verdadeiro e falso, não vai dar verdadeiro. Então, eu não posso simplesmente escrever isso aqui como A e B. Não vai funcionar, porque isso daqui está dando falso para esses valores aqui. Para dar verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros na conjunção. Então, eu tenho que trocar o valor do B, de falso para verdadeiro. Então, para que seja equivalente, eu tenho que negar o B aqui. Então, agora o que a gente vai ver, vai construir essa tabelinha aqui, para ver que de fato bate com isso aqui. Então, vamos lá, vamos colocar o não B aqui, para a gente avaliar, e em seguida o A e não B. Então, me ajudem aí, não B. Vamos trocar toda essa coluna aqui. Então, aqui vai dar falso, V, falso, V. E agora a gente vai fazer A e não B. Então, vou pegar essa coluna aqui, junto com essa coluna aqui. Apareceu um negócio estranho aqui no meu computador, gente, por isso que eu fiquei em silêncio, desculpa. Junto com essa daqui. Vamos fazer o E disso aí, certo? Então, vamos lá. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá
falso. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e falso. Falso. Falso e verdadeiro. Falso novamente. Observem que aqui, ó, bateu certinho. Se bateu certinho, significa que a gente tem uma equivalência entre esses enunciados. Então, pasmem, o enunciado que é equivalente à negação da implicação é uma conjunção. Fiquem atentos. A gente afirma o primeiro e nega o segundo. Tá bom? Então, a negação da implicação é afirma o primeiro e nega o segundo. Tudo bem, discretes? Beleza? Show. Agora aqui, ó, rapidinho. A gente acabou de ver que a negação da implicação é isso. Agora, o que é a negação da implicação? Sem pensar aqui, ó, sem pensar em transformar aqui, ó. Quando eu ponho esse não aqui, não é a mesma coisa que não, a implicação é a mesma coisa que o quê? Que a própria implicação. Beleza? Todo mundo concorda? Que isso aqui é a mesma coisa que não, A implica B, é a mesma coisa que A implica em B. Certo? Tranquilo? Ó, não, A implica em B. Isso aqui é a mesma coisa que A implica em B. Beleza? Tudo bem? Só o Eduardo que me respondeu. Queria saber se está ok para os outros. Tudo bem? Sempre que a gente tem o não, a gente pode tirar, né, o não. Agora é o seguinte. A gente sabe que não A implica em B é equivalente, a gente acabou de mostrar o quê? Que não A implica em B é equivalente a afirmar o primeiro e negar o segundo. Beleza? Tudo bem? Então, eu substituí, né, esse pedaço aqui, ó, pelo que é equivalente a ele. Tudo bem? Beleza? Entenderam o que eu fiz? Eu substituí o não A implica em B por A e não B. Agora, vamos fazer essa negação aqui? Essa negação dá o quê? Lei de De Morgan, né? Não de uma conjunção. Vai dar o quê? Vira ou perfeito e a gente nega os dois enunciados envolvidos. Perfeito. Então, vai ficar não há ou a negação do segundo, que é não, B. Só que não, B, a gente sabe que é o quê? Não, B é B. Opa! Então, observaram que a gente só foi fazendo coisa equivalente, né? Ó, isso é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que isso, e isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Certo? Só que esse não aqui é a mesma coisa que a implicação.
o que a gente acabou de mostrar? Que a implicação é equivalente a negar o primeiro ou o segundo. Ok? Beleza, gente? Sim, não entenderam? Beleza? Então, quando aparecer um A implica em B, você pode substituir, reescrever equivalentemente como não A ou B. Tudo bem? Então, show! Para finalizar essa parte de negação de conectivo, a gente tem o se e somente se. Vamos olhar aqui já direto na mesa digitalizadora, não vou nem voltar para lá. O se e somente se. O se e somente se, a gente já falou anteriormente que o se e somente se são as duas direções da implicação, certo? O se e somente se, ele é o seguinte, ele é A implicando em B e o B implicando no A. Tudo bem? Lembram disso? O que a gente quer saber é a negação do se e somente se, ou seja, a negação do se e somente se é equivalente a qual enunciado, né? Então, vamos negar isso aí. Então, negar o se e somente se é a mesma coisa que negar isso aí, ó. A implicando em B e B implicando em A. Tudo bem? E agora, como é que a gente faz isso aí? A gente tem a negação de um e. A negação de uma conjunção. Vai virar o quê? Lei de Morgan, certo? Perfeito, dá para aplicar De Morgan. Esse E vai virar o quê? Vai virar um ou. E a gente vai ter as negações dos dois enunciados envolvidos. Então, o E vira ou. E a gente tem nega o primeiro, nega aqui o segundo. Mas isso a gente sabe fazer, né? A gente sabe negar a implicação. A negação da implicação é equivalente a quê, gente? Quando eu nego a implicação, eu afirmo o primeiro e nego o segundo, certo? Ou, aqui novamente, estou negando essa implicação. Eu afirmo o primeiro e nego o segundo. E pronto. Isso daqui é a negação da biimplicação. Certo? A gente foi usando uma sequência de equivalências que a gente já conhece, né? Para chegar na negação da biimplicação. Tudo bem? Entenderam o que foi feito? Primeira coisa, a biimplicação é um E, né? Das duas direções das setinhas. Então, aqui a gente tem a setinha para cá, A implica em B, e a gente tem a setinha B implica em A. Então, eu tenho A implica em B e B implica em A. Se eu quero negar a biimplicação, é a mesma coisa que eu negar isso. A implica em B e B implica em A.
Só que para negar isso, eu estou negando uma conjunção de dois enunciados. Então, eu aplico De Morgan, certo? Então, aqui aparece De Morgan, ok? Uma conjunção vira uma disjunção das negações. Ah, mas a gente já sabe negar uma implicação. A negação da implicação é equivalente a afirmar o primeiro e negar o segundo. A mesma coisa aqui. Afirmo o primeiro e nego o segundo. Ok? Precisa gravar? Não, vocês são perfeitamente capazes de fazerem essa dedução aqui. Ah, Fernanda, prefiro gravar. Ok, mas se der aquele branco, é muito importante que vocês lembrem que o se, somente se, nada mais é do que isso. E vocês sabem negar cada pedacinho desse. Então, vocês sabem resolver o problema. Ok? Beleza? Então, a gente acabou de ver a negação do se e somente se. Tá? Então, voltando lá para os slides, vou compartilhar aqui os slides com vocês novamente. E voltar aqui na gravação. Vou ocultar essa. Show. Então, aqui, voltando, então, já vimos a tabela da implicação, já vimos a tabela, já vimos que a implicação é equivalente a um ou, onde a gente nega o primeiro ou o segundo, certo? E nós vimos a negação da biimplicação. Ok? Então, acabamos de ver isso. Bom, utilizando o mesmo raciocínio que a gente viu lá, né, para implicação, a gente viu que a dupla negação da implicação é a própria implicação. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, a dupla negação da biimplicação é a própria biimplicação. E aí a gente pode simplesmente negar, né, essa expressão que a gente obteve aqui para chegar na expressão equivalente à biimplicação. Tá? Então, isso aí fica como exercício para vocês treinarem. Ok? Entenderam qual é o exercício? Ó, a gente tem a biimplicação. Bom, se eu pegar uma dupla negação de uma biimplicação, ou seja, não, A, se, somente se, B, isso é a mesma coisa que A, se, somente se, B. Então, utilizando aquela mesma estratégia que a gente fez para o sim, então, eu quero que vocês façam a mesma coisa para mostrar que a biimplicação é equivalente a essa expressão aqui. Ou seja, basta negar, né, essa expressão aqui que a gente chegou. Tá bom? Então, isso fica como exercício para vocês fazerem no aconchego do lar. Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Agora, exemplos completinhos, tá? A gente vai simbolizar e negar e reescrever, ok? Beleza? Então, eu já vou lá para a mesa digitalizadora, tá? Para facilitar. Compartilhar aqui com vocês a mesa digitalizadora. Bom, a gente tem o seguinte enunciado no exemplo 1. Bom, se eu lembrasse, deixa eu ver aqui. Pronto, tá, achei.
Então, o enunciado é o seguinte: F não é um quadrado ou se F é um quadrado, então G não é. Vamos lá. Se a gente for reescrever isso aqui para ficar da maneira estruturada, vai acontecer o quê? Vai ficar F não é um quadrado, ou se F é um quadrado, então G não é um quadrado. Todo mundo concorda com isso? Certo? Primeiro passo, gente, que a gente tem que fazer, simbolizar esse enunciado. Para simbolizar esse enunciado, a gente precisa separar em componente e enunciados componentes. Então, vamos identificar aqui no enunciado os conectivos. Por quê? Porque enunciado componente não possui conectivo. Então, a gente tem aqui ó, o não, a gente tem o ou, aqui a gente também tem outro não, né? A gente tem o ou e a gente tem o se então. Beleza? Bom, então eu tenho um enunciado componente aqui, ó. Atenção, o enunciado componente não tem conectivo, não é um conectivo, então não pode aparecer o conectivo não em nenhum enunciado componente, tá bom? Então ele precisa ser eliminado, esse cara aqui. Então vamos separar aqui em enunciados componentes. Vamos lá. F é um quadrado. Isso é um enunciado componente. Ok? Beleza? Observem que ele aparece novamente aqui, ó, acompanhando o C. Ok? Mas como ele não é distinto do outro, eu vou deixar com a mesma letra, tá bom? Porque é o mesmo enunciado componente. Então, eu estou chamando F é um quadrado de Fzinho, ok? E a gente tem outro enunciado componente aí distinto, que está nessa parte aqui, ó. G não é, ou seja, G não é um quadrado. Só que tem o não, lembra que o não precisa sumir do meu enunciado componente. Então, eu tenho aqui, ó, G é um quadrado. Esse é outro enunciado componente, que eu vou chamar de Gzinho. Tudo bem? Então, eu acabei de legendar os enunciados que compõem, né, esse grande enunciado aí. Depois que a gente legenda, a gente parte para a simbolização do enunciado completo, onde vão aparecer os símbolos dos conectivos, tá bom? Então, vamos lá. Esse primeiro enunciado aqui, ó, antes do ou, né? O ou, ele é composto de dois enunciados componentes aqui. Então, primeiro eu vou trabalhar com essa primeira parte aqui do ou, depois eu vou trabalhar com essa segunda parte, tá bom? F não é um quadrado. A minha legenda é a seguinte, Fzinho representa F é um quadrado. Então, o que vai aparecer aí nessa simbolização? De F não é um quadrado. Como é que eu vou simbolizar isso? Não F, perfeito. Não F. Ok? Aí, logo em seguida, vem o ou. Então, eu vou colocar o meu conectivo ou aqui. Tranquilo? Aí vem um se então. Então, eu vou deixar bem claro aqui, ó, que depois do ou, eu preciso abrir um grande parênteses para comportar esse se então. Tá? Se é um se então, vai aparecer uma implicação. Então, de novo, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque tem mais de um enunciado envolvido na parada. Então, aqui, ó, a gente tem esse cara aqui acompanhando o se. F é um quadrado. Opa, é exatamente aqui o que eu tenho aqui, né? Então, F implicando em G não é um quadrado. Então, tem que aparecer não G. Muito bem.
Belezinha? Ok? Então, essa é a simbolização. O que a gente vai fazer? Bom, treinamos um pouquinho de simbolização e agora a gente vai treinar negação. Eu quero desenvolver o máximo que eu conseguir a negação dessa expressão aqui que a gente acabou de escrever, desse enunciado aqui que a gente acabou de escrever. Tá bom? Então, vamos negar essa coisa aí. Então, agora eu quero negar. Então, a negação desse enunciado é o não desse enunciado completo. Não F ou F implicando em não G. Isso aí. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo até aqui? Bora negar? Vocês me ajudam? Vamos lá. A gente está negando. Aí olha para dentro do parênteses para ver o que a gente está negando. A gente está negando, ó, uma disjunção. Ok? Quem que vai aparecer aí? O nosso querido De Morgan. Muito bem. Então, por De Morgan, a gente vai ter o quê? Vai aparecer esse ou vai virar um e a gente tem que negar os caras aqui que estão envolvidos no ou, né? Então, vai aparecer não F e a negação da implicação. Certo? Belezinha, belezinha, belezinha? Tudo bem? Estão acompanhando? Agora, a gente vai mexer aqui, ó. Esse não F, a gente simplesmente escreve como F. Certo? E aí eu já vou trabalhar a negação da implicação aqui. A gente viu como é que é mesmo a negação da implicação? Afirmo o primeiro, vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Afirmo o primeiro e nego o segundo. Mas o segundo aqui já é não G, então muita atenção, né? Vai aparecer o quê? Não G. Perfeito. Não G. Agora sim, João, vamos transformar o não G em G. F, I, G. E apareceu um monte de E, né? O único conectivo que a gente tem aqui é E. Vamos observar o seguinte, será que dá para a gente eliminar alguma coisa aqui, ó? Vamos pensar no seguinte, se eu tenho assim, ó, essa conjunção aqui, ó, F e F, todo mundo concorda que isso é F? Vocês concordam que isso, o valor lógico disso aqui só depende do F? Certo? Beleza? Então, todo mundo concorda que isso aqui nada mais é do que F e G? Tranquilo? Uma forma da gente pensar, né? Bom, isso daqui é são duas conjunções, né? Quando a gente só tem conjunção, a gente pode simplesmente tirar o parênteses, porque tem associatividade, né, da conjunção, então sem nenhum problema. Então daí, né, a gente já poderia associar o F com F, F e F dá F e ficaria F e G. Mas dá pra gente pensar assim também, ó, que o valor lógico disso daqui tudo só depende dessa partezinha aqui, ó. Porque se o F for verdadeiro,
Eu dependo desse pedaço aqui para que esse E seja verdadeiro. Vocês concordam? Eu preciso que esse pedaço aqui seja verdadeiro. Ok? Beleza? E se o F for falso, esse pedaço aqui também já vai ser falso. Então, vocês concordam que o valor lógico disso só depende desse pedacinho aqui que está no parênteses? Então, eu posso simplesmente deixar só F e G, simplificar, né, digamos assim, essa expressão aí, removendo esse F aqui de fora. Beleza? Então, a tradução aqui de F e G é que F é um quadrado e G é um quadrado. Ou seja, a negação disso daqui, ó, F não é um quadrado, ou se F é um quadrado, então G não é. A negação disso é F é um quadrado e G é um quadrado. Ok? Belezinha? Vamos para o segundo exemplo. Vou apagar aqui. Exemplo 2. Deixa eu ver aqui qual é. Beleza. Exemplo 2. Seguinte. Laura foi à feira o tomate e por isso ela não comprou tomate. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente poderia reescrever esse enunciado aqui, de modo que os conectivos fiquem mais evidentes, que o enunciado fique estruturado. Bom, Laura foi à feira. Essa vírgula ali, ela representa um E, né? Laura foi à feira e o tomate estava caro. E, por causa disso, olha aí, ó, uma relação de causa e consequência, certo? Porque Laura foi à feira e o tomate estava caro, ela não comprou tomate. Laura não comprou tomate, certo? Ok? Belezinha? Então, observem que esse por isso aí, ele é uma relação de causa ou consequência. Então, primeiro a gente tem dizendo, ó, Laura foi à feira e o tomate estava caro. E, porque Laura foi à feira e o tomate estava caro, ela não comprou tomate. Ok? Belezinha? Então, ó, vamos lá. Primeiro passo é a gente identificar os conectivos, né? Então, a gente tem o E aqui, ó, que tá escondidinho, né? Aqui a gente tem outro E. A gente tem esse por isso aqui, que vai representar um sim, então, uma causa e consequência. Tem o não aqui, do não comprou o tomate. Vamos separar agora os enunciados componentes. Então, vamos lá. Laura foi à feira. Certo? Vou chamar de L. Tranquilo?
Aí eu tenho outro enunciado aqui, ó, que tem um E entre eles. O tomate estava caro. Então, tomate estava caro. Que eu vou chamar de T. E por fim, Laura não comprou tomate, mas opa, no enunciado componente eu não posso ter o conectivo não. Então, o último enunciado aqui que vai aparecer, Laura comprou, meu M com 4 pernas, tomate. Que eu vou chamar de C. Tudo bem? Então, agora vamos simbolizar. Laura foi à feira. Então, vai aparecer o quê? Um L, certo? E o tomate estava caro. T. E, por causa disso, vou colocar até um parênteses aqui, né? Por causa disso e por isso o quê, gente? Quais são os motivos que fizeram ela não comprar o tomate? Porque ela foi à feira e o tomate estava caro. Beleza? E porque Laura foi à feira e o tomate estava caro, isso implicou na Laura não comprar o tomate. Vou colocar um grande colchete aqui, ó, para englobar toda essa parte aqui, né? Por isso ela não comprou tomate. Tudo bem? Beleza? Ok, então simbolizamos. Primeira parte concluída com sucesso. O que a gente vai fazer agora? Vai treinar a negação disso aí. Então vamos negar essa birosca. Então agora eu quero negar essa coisa aí. Laura foi à feira e o tomate estava caro. E porque Laura foi à feira e o tomate estava caro, a Laura não comprou o tomate. Vamos negar isso tudo. A negação de uma conjunção. Quem que aparece? O nosso querido e amado De Morgan. A negação de uma conjunção vira uma disjunção, perfeito. Disjunção do quê? Das negações, certo? Aqui faltou um colchete. Colchete não, uma chave. Então, vai virar uma disjunção das negações dos enunciados que estão envolvidos aqui. Então, vai aparecer não L e T e não L e T, implicando em não ser. Tudo bem? Beleza? Eu vou desenvolver aqui esse lado porque, reparem, tem um LIT aqui, tem um LIT aqui, pode ser que as coisas apareçam e a gente possa simplificar, né, digamos assim, ir eliminando alguma coisa ou outra. Então, a princípio, eu não vou desenvolver esse carinha aqui não, essa negação, essa primeira negação aqui. E aí a gente vai ver se é preciso, tá? Vamos ver aqui. Então, ou. Vamos lá, me ajudem aqui. Como é que é a negação dessa implicação? Como é que é a negação de uma implicação? Afirma o primeiro
e nega o segundo. Não esqueçam o conectivo, tá? A negação é sempre o e da implicação. E. Então, afirma o primeiro. Eu vou manter aqui o colchete, tá bom? Então, eu afirmo o primeiro e nego o segundo. Só que o segundo já tá negado aqui, né? Então, vai aparecer o quê? Não ser. Certo? Então, continuando aqui. Só tô repetindo, tá? Só para fazer sumir esse não ser, que ele é equivalente a ser. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Show? Posso continuar? Olha o que está aparecendo aqui, gente. Tá aparecendo um ou aqui, ó. Tem um cara aqui, um enunciado aqui. Um ou. E aqui, ó, tem um e. Naquela listinha lá que eu dei para vocês de enunciados para vocês provarem que era equivalente, isso apareceu lá. Isso aqui lembra uma coisa, ó, que a gente faz muito em matemática. Lembram disso? Como é que chama essa operação aqui que a gente faz? Hein? Quando a gente tem uma coisa perfeita, é a distributiva. E a distributiva, ela existe aqui também. Então, sempre que a gente tem assim, né, um enunciado ou uma conjunção de enunciados, ou também o contrário, um enunciado e uma disjunção de enunciados, a gente pode aplicar a distributiva. E aí funciona, ó, igualzinho à distributiva. Ó, aqui, como é que fica essa conta aqui? O cara que acompanha o A aqui, que tá fazendo o chuveirinho, ele fica A vezes B mais A vezes C, né? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Quando eu aplico a distributiva do ou sobre o e, esse ou aqui, ó, esse cara aqui vai ficar sempre acompanhado do ou na distributiva. Então, vai aparecer o quê? Não LT ou o primeiro, LT, e, ó, olha quem que aparece logo depois aqui. O sinal que tá aqui dentro do parênteses, né? E, vou inclusive colocar um colchetão aqui. Não LT ou C. Lembra? O não LT sempre fica acompanhado aqui do sinal que está colado nele. Entenderam o processo aí da distributiva? Tudo bem, gente? Distributiva do ou sobre o e, tá? Agora olhem aqui, ó. Olhem para esse primeiro colchete aqui. O que a gente tem? A gente tem L e T e a negação de L e T. Vocês concordam que esse primeiro colchete aqui é sempre verdadeiro? Por exemplo, se a gente tem assim, ó, há ou não há. Vocês concordam que isso daqui é sempre verdadeiro? Porque se o há for verdadeiro, o não há é falso, mas é um ou. Então isso é verdadeiro.
Se o A for falso, o não A é verdadeiro. Então, o ou é verdadeiro. Então, sempre que a gente tem um ou, né, de um enunciado e a negação desse enunciado, isso é sempre verdadeiro. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Ó. A ou não há. Fazendo a tabelinha. Quando A é verdadeiro, isso daqui dá verdadeiro ou falso. Isso daqui dá verdadeiro. Quando A é falso, falso ou não falso é verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. É uma tautologia, certo? Então, isso daqui, ó, negação de L e T ou L e T. Bom, se L e T for verdadeiro, o ou é verdadeiro. Agora, se L e T for falso, isso aqui é verdadeiro. Então, o ou é verdadeiro. Então, isso aqui que está entre colchete é sempre verdadeiro. É uma tautologia. Beleza? Preciso que vocês me digam se vocês entenderam. Tranquilo? Se o L e T for verdadeiro, esse ou já é verdadeiro. Se o L e T for falso, o não L e T é verdadeiro. Então, o ou é verdadeiro. Então, gente, se isso aqui é sempre verdadeiro, o valor desse E aqui só depende dessa parte aqui, porque aqui já é sempre verdadeiro. Esse E só vai ser falso se esse pedaço for falso. E esse E só vai ser verdadeiro se esse pedaço aqui for verdadeiro. Então, a gente pode simplesmente eliminar esse pedaço aqui. Beleza? Tudo bem? Tá, a gente já tá quase acabando. Olha o que apareceu aqui. Então, só sobrou esse pedaço aqui. Só sobrou isso aqui. Aí, olha que coisa bonita, gente. A negação de um termo ou um segundo termo. Isso lembra alguma coisa que a gente viu na aula de hoje? Ou seja, vocês conseguem me dizer alguma coisa que é equivalente a isso? Nego o primeiro ou o segundo? Lembram de nada que seja equivalente a isso? Como é que a gente escreve A implica em B? Equivalentemente, utilizando um ou. Eu nego o primeiro ou o segundo, certo? Então, eu posso transformar isso daqui numa implicação equivalente. Como é que é a implicação equivalente? Eu quero fazer o caminho inverso aqui agora. Isso. Então, aqui eu já tenho a negação do primeiro ou o segundo, certo? Então, como é que é a implicação? Quem é o primeiro termo da implicação? Perfeito. L e T implicando em quem? Implicando em C. Perfeito. Ótimo, gente. Perfeito. E aí, bom, terminamos. Escrevemos de maneira bem elegante. E vamos traduzir isso daqui, né, para bom português. O que isso daqui significa, de acordo com a nossa legenda?
Se Laura foi à feira e o tomate estava caro, então Laura comprou tomate. Beleza? Ok? Show. E agora, a gente vai para o último exemplo da aula de hoje. Minha barriga está roncando loucamente. Vamos lá. Esse é bem tranquilinho, tá? Prometo. O mais difícil era esse da Laura. X é primo. Se somente se X possui fatores próprios. Então, vamos simbolizar isso aí. A primeira coisa que a gente faz é identificar os conectivos. Aí, observem que a gente só tem o se, somente se, certo? Então, a gente tem um enunciado aqui, ó, que acompanha, que tá na frente do se, somente se, e outro enunciado aqui. Então, a gente tem dois enunciados componentes. X é primo, que eu vou chamar de P, e X possui fatores próprios. X possui fatores próprios que eu vou chamar de F. Ok? Simbolizando P, se e somente se, F. Mais tranquila do que essa simbolização é impossível, né? Então, vamos só treinar a negação do se somente se. Então, negando, não, P, se somente se, F. Eu, Fernanda, eu faço sempre assim. Isso daqui é a mesma coisa que não, P implica em F, e F implica em P. Belezinha? E aí, negando isso aqui, vai dar o quê? Ó? Negação de uma conjunção de Morgan vai aparecer, vai virar um ou, né? Um ou das negações. Então, não P implica em F, ou não F implica em P. Belezinha? E aí, negando as implicações, como é que é mesmo a negação de uma implicação? Afirmo o primeiro e nego o segundo. Perfeito. P e não F, ou F e não P. Ok? Beleza? Então, basicamente, aí, a gente pode... Era basicamente para a gente treinar aí a negação da implicação. Se vocês quiserem, vocês podem até desenvolver um pouquinho mais, ó. Tem um ou e um e aqui, ó. Então, vocês podem aplicar a distributiva aí, tentar desenvolver mais um pouquinho. Mas o objetivo principal aqui era para a gente treinar essa negação aqui do se somente se. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, tá?
Eu vou liberar o gabarito das últimas listas. Bom, acredito que tenha mais uma lista aí sobre negação de enunciados para vocês trabalharem essas questões das equivalências aí, tá bom? Mas as listas já estão todas disponíveis lá no Moodle, tá? Eu vou parar a gravação e vou fazer a chamada de vocês.